Há 6 anos que não vou a Floripa. Isto é, eu vou aqui com um sorriso na cara, é uma emoção. Estamos a 13 km da Lagoa. Bom dia, meus amigos, já estamos aqui a sair de Torres e hoje é o dia de irmos para a minha terra, que é Florianópolis, onde eu estudei em 2018. Fiz um intercâmbio da Universidade de Coimbra, do Coimbra Business School, que eu estudei 6 meses em Floripa a tirar o meu mestrado, e é a terra dos meus sonhos, a Ilha da Magia. Já estou com saudade, há 6 anos que não vou a Floripa. É hoje, estou aqui todo entusiasmado e vamos ficar lá um tempinho a visitar os amigos, a dar-vos a conhecer a ilha e a ver se descanso um bocadinho. Descanso entre aspas, né? Que em Floripa nunca se descansa muito. E paramos aqui no caminho para Floripa. Isto aqui é só churrascarias no caminho. Vou-vos mostrar. 27 reais, não chega a 5 euros e temos buffet livre de churrasco, tudo o que a gente quiser, e é pela estrada fora sempre assim. Daqui é que dá gosto de viajar, não? Para os churrasquinhos, para mim ainda é meio pequeno almoço e tudo que não comi nada. Está uma maravilha, digo já. A ver uma aguinha. E vamos lá meter combustível. Eu tenho tido aqui problemas no Brasil porque as motas e os carros produzidos aqui, que são importados para cá, são preparados para levar uma percentagem muito alta de etanol, que os nossos não. Então eu só posso meter na Petrobras ao dobro do preço, que é esta Podium, tem menos percentagem de etanol, só custa 7,80 reais e as outras custam 5,5, não é? Custa 1 euro, esta custa 1 euro e muito, só que senão a moto falha, ela fica mesmo relatinho, fica Então é a minha única hipótese é meter Podium, e falha mesmo a acelerar, a moto começa a falhar, fica com fossos, e a Honda teve a analisar tudo e diz que é mesmo o combustível, que estas motas europeias não vêm preparadas e as que vêm para o Brasil já vêm. Aqui as portagens são bastante baratas. Sim, é uma 1100, uma Africa Twin. É? Estou a dar aí a volta ao mundo. Já estás de onde? Eu sou de Portugal. Portugal? Olha, obrigadão, bom trabalho, é? O custo das portagens aqui para as motos está a 1,25 €, a dar qualquer coisa no câmbio atual, acho que não chega a 20 cêntimos, aqui noutra portagem, e o Brasil está a passar por uma época de temperaturas altíssimas para esta altura do ano. Eu estava a ver o telejornal e diz que provavelmente vai bater recordes para esta altura, e então 33 graus, está mesmo muito abafado, e aqui no sul isto já passou a altura de verão, não é nada normal. Mas para mim maravilha, que eu gostei de calor. Estamos em Florianópolis, na parte do continente, ainda tem a mesma ponte que existia aqui há 6 anos, que eu tirei aqui uma foto, e vamos agora entrar aí na ponte que nos liga à ilha onde eu morava. E agora sim estamos na ponte, passar para a ilha de Floripa. Isto é, eu vou aqui com um sorriso na cara, é uma emoção voltar passado 6 anos. Não só por já ter sido considerada a cidade com mais mulheres bonitas por quilómetro quadrado, não é essa a razão, não é por ter vivido aqui 6 meses, é também por ter sido aqui o início do meu primeiro projeto de moto, a nossa volta à América do Sul em 2018, com a CGzinha 125, sem partida elétrica, sem travões de disco, então tudo começou aqui. Só hoje estamos aqui a dar esta segunda volta ao mundo, se damos a primeira, tudo se iniciou nesta cidade, então pá, uma alegria estar de volta, e durante estes dias vou-vos contar as histórias todas aí. Estamos a 13 km da Lagoa, que era o lugar onde eu morava, isto aqui é a zona centro. 33 graus às 3h30 da tarde. Ontem eu estava a ver no telejornal e dava uma vaga de calor desde São Paulo para Sul, e diziam que hoje deveria bater os recordes de sempre para esta altura do ano, que já passamos a altura do verão, e a sensação térmica é altíssima, uma pessoa transpira aqui. Sinto-me preocupado, estamos a 10 km da prainha, cervejinha para refrescar, passar a zona da minha universidade, ouve-se. Sinceramente, quando cá morei não me liguei muitas vezes. Também morar no paraíso, quem quer ir à universidade? Já chegamos aqui à Lagoa, eu morava aqui em baixo, estamos aqui no Mirador. Digam lá que isto não é um paraíso, não.
Estou mesmo contente de aqui estar. Vou passar agora aqui uns diazinhos tranquilo, a mostrar-vos um bocadinho aqui a ilha toda e a contar-vos algumas das histórias que durante os 6 meses insanos que eu aqui vivi. E depois da partida na nossa primeira grande viagem de moto, vou-vos contar um bocadinho de tudo e mostrar-vos as belezas da Ilha da Magia. Agora com 34 graus, está na hora de quê? Cervejinha gelada, prainha, vamos lá embora. Lume! Indo ver esta estrada a descer para a lagoa, que é qualquer coisa espetacular. E aqui estamos a chegar ao centrinho da Lagoa da Conceição, que era a zona onde eu morava. Digam lá que isto não é lindo, caralho. Isto é qualquer coisa incrível. Estou a construir uma ponte nova que na altura só existia, aqui ainda está em utilização, esta aqui. E agora, pelos vistos, estou a fazer uma nova aí mesmo para o centrinho. E este é o nosso primeiro vídeo com o hashtag Rally Tascas Mundial. Foi um dos objetivos também deste projeto. Até agora andei no meio do deserto, estava difícil. Não parei um dia quase, andava meio morto, só queria deitar-me da tenda e dormir. Chegamos ao Brasil, capital dos botecos, meu. Tascas por todo lado. É o primeiro que fazemos e a partir daqui vamos mostrar um bocadinho onde é que se bebe um copo pelo mundo. Seja um país muçulmano, cristão, independentemente da religião. Há sempre um boteco em qualquer lado, há sempre uma tasca. Aqui a caminho da casa do Bruno Ribas, que é um amigo que estava a tirar o doutoramento na altura, quando eu vivi cá. Ficamos grandes amigos e ficamos em contacto e vou ficar aqui em casa dele, que ele mora aqui no centrinho da Lagoa. Estamos a 170 metros. Como é que é, grande Bruno? Caralho, passado 6 anos já. E já estamos aqui em casa do Bruno Ribas. E olha para isto. Já está a geladinha pronta, vamos para a praia, 34 graus lá fora, maravilha. Lagoazinha. Estamos aqui a ver uma geladinha. E olha, estão 34 graus, olha para isto. Chegamos na hora errada. Foram preciso 3 cervejas para melhorar o tempo. Este é o que dá a vir para uma ilha tropical, a Ilha da Magia. Às vezes também tem destas coisas. Uma trovoada pesada, está tudo a fugir. Vem para dentro da minha, olha. Ilha da Magia! Depois de uma tempestade a gente chega ao carro e temos um Mitra. Conduz assim, olha o banco do atleta. Segundo dia aqui em Floripa, na Ilha da Magia. Hoje não há nuvens, viemos até à praia, estamos aqui a fazer a trilha da Praia do Matadeiro. Isto é qualquer coisa de espetacular, já tinha saudades disto. Olhem-me para isto. Digam lá que isto não é uma ilha cheia de magia mesmo. Ainda por cima tem botecos lá no fundo. É para isto que se faz uma trilha. Olha ali a miragem. Ah, botecozão. A gente caminhou, ouvir uma musiquinha ao vivo aqui no meio da selva, olhar para o mar. Já fizemos a nossa caminhada aqui para receber a geladinha, uma original e os bandidos. Vida difícil aqui. Muito bom dia, meus amigos, e hoje é dia de vos contar uma história do meu tempo de intercâmbio. Não podia passar aqui e deixar isto passar sem vos contar que há poucas pessoas que sabem essa uma história muito maluca. Este espaço, vocês veem aqui atrás, no meu tempo em 2018, era um barzinho que ao final de semana organizava aí umas festinhas porreiras. E houve um sábado que eu vim cá com o meu grupo de amigos portugueses e vim esta parte de fora onde está esta árvore, era tudo cercado, que era a zona de fumadores exterior. E eu vim cá, na altura ainda tinha 2 pulmões, estava ali com 2 amigas portuguesas e passou um rapaz e deu-me um grande encontrão. Pumba! Eu sou um gajo muito tranquilo na noite, não sou daqueles de armar confusão. Então, ele passou, eu olhei, não é? Que foi um esteiro do caraças e tranquilo. O rapaz passa para o outro lado e dá-me outro encontrão, pimba! Mesmo assim, eu assim, não há stress, não vamos aqui armar confusão. No Brasil, não é? O rapaz veio a 3ª vez, meu. Eu acho que ele engraçou com as minhas amigas portuguesas, sinceramente. Está o 3º encontrão. Eu virei-me e perguntei, então, meu, o que é que se passa? O rapaz, ali, todo nervoso, daqueles assim magrinhos, não é? Na noite de manga cava. Mas se ali encostasse a mim, veio logo o Diogo, o meu brother aqui do intercâmbio, e meteu ali uma mão em cada um. E o
rapaz vira-se e tenta-me dar um murro. Sumba! Sorte foi o Diogo afastou e eu estava com uma jola na mão e virei-me para ele e disse: estás esta garrafa, se tu voltas a fazer isso, sumba, que a gente está aqui tranquilo. O rapaz sentou. E eu, pimba, prometido a devido, de repente vieram para aí 5 gajos. Pimba, eu nem sabia de onde é que elas caíam, caiu assim das costas, pimba, pimba, pimba. O segurança chegou, não fazia nada, foi calma, calma. Daquilo lá acalmou. Eu falei aqui com a gerente, então o rapaz já começou isto tudo. E o segurança não faz nada. E ela diz assim: oh rapaz, isso são traficantes, meu. Se o meu segurança se meter aí, nós vamos ter represálias para o bar. E eu olho por estes vidros, estavam todos cá fora, para matar o português, meu. Oh, tive de chamar um Uber, saí. Eu, o Dioguinho, as nossas 2 amigas portuguesas, os seguranças a escoltarem-nos, entramos no Uber e fugimos. O que é que a gente decidiu? Vamos parar ali no posto de combustível e comprar uma garrafita de vodka e vamos para a praia do Campeche beber uma garrafinha, já que não podíamos ficar mais no bar, não é? E agora vou ao Campeche contar-vos o resto da história. E já estamos aqui na praia do Campeche para continuar a nossa história de uma das noites mais loucas da minha vida. A gente chega aqui de madrugada, para aí 4 da manhã ou 5, uma garrafinha de vodka, eu, o Diogo e as nossas 2 amigas portuguesas. E de repente começamos a ver a montarem umas barracas aqui no meio da areia. O André é curioso, não é? Levanta-se e vai para olha, desculpa lá, isto estou a montar aí a barraca para aqueles. E agora de manhã começa uma das provas de natação mais famosas aqui do Brasil e a mais famosa aqui do estado de Santa Catarina, que é a Travessia do Campeche. Só acontece uma vez por ano, vêm equipas profissionais e é nadar mais de 1,5 km em alto mar, que é desde a ilha do Campeche, que é esta ilha que a gente vê aqui, até ao continente, até este lado, que isto também é uma ilha, mas pronto, o que é que o André diz? Quanto é a inscrição? E era tipo o equivalente a 50 euros. Escreva-me já e eu vou entrar na competição. Cartãozinho em cima da mesa. E a senhora disse: não, nós só aceitamos dinheiro. Não se preocupe, eu já tratado disso. O André chama um Uber só para ir ao multibanco. Foi levantar dinheiro, volto cá e inscrevo. De manhãzinha, tira a roupa toda, boxerzinho, que eu vinha de camisinha, não é? Ainda vinha com a pulseira da festa. E fico na fila para apanhar os barcos para a ilha, que toda a gente tinha que ir em botezinhos para a ilha, para depois começar a competição. Toda a gente de óculos, touca. Eles ofereciam a touca. Até a touca a perdi antes de arrancar. Isto é que é incrível. O André de boxerzinhos na fila, já com o timer no tornozelo. De repente vem a organização, mano. Chega à minha beira: olha, peço imensa desculpa, não vai poder participar. Nota-se que você está alcoolizado, você veio da festa, você está de roupa interior. E eu virei-me e disse assim: o quê? Tu vim de propósito de Portugal? É lógico que eu venho da festa. Isto, eu sou campeão lá em Portugal. Isto é só para provar que eu até a vida da balada eu consigo ganhar isto. E diz a Pipa, que era uma das nossas amigas: eu sou a treinadora dele, ele é campeão em Portugal, então você está a tirar aí o teu preço. Ele tem de competir. E deixaram-me competir. Esta noite estava a correr bem. Eu vou para o outro lado, eles ofereciam uma touca e uma t-shirt. Ou seja, eu ia de boxers com a t-shirt da competição, toda a gente touca menos eu, toda a gente de óculos de natação menos eu e o único roupa interior. Chega ao outro lado, meu, já eram para aí 8h30 da manhã. Comecei a ficar mais mole. A noite estava animada, comecei a ficar mais mole. Vem a televisão, primeiro português na competição. E eu a dizer para a televisão: vou meter aqui a entrevista. Eu com uma veia dilatada na cabeça da pressão daquela noite. Eu vim de propósito de Portugal para fazer isto. Hoje de manhã aconteceu aqui na capital a travessia da Ilha do Campeche. Mais de 200 atletas fizeram o percurso de mais de 1,5 km ao mar aberto. Isso aconteceu entre a ilha e a praia do Campeche. Dá uma olhada. Atletas de todas as idades, competidores, teve até nadador que veio lá de Portugal para garantir a participação na prova. É algo que eu queria tentar já há muito tempo, era o meu sonho fazer isso aqui. E vou tentar, vindo de Portugal, tentar fazer isto. Pois já. E nadei em alto mar 1,5 km de costas, mano. Eles depois viram que eu ia morrer, não é? Então meteram uma moto d'água e uma canoa sempre ao meu lado. E eles gostaram tanto da minha atitude que me apoiavam. Vai Portuga, dá-lhe a nadar de costas, não é que eu não tinha óculos. Quando era de frente era com a cabeça fora d'água. Primeiro demorou 19 minutos, ou qualquer coisa, eu demorei 52. E não foi o último, meu! Cheguei e ganhei uma medalha. O primeiro português a terminar a travessia do Campeche. Pois é! Eu cheguei a engolir pai 1 litro de água, não é salgado. Estas ondas ainda são daqui, a corrente é muito forte. E o Dioguinho chegou com uma garrafa de vodka. As meninas entraram com a roupa, a Margarida e a Pipi para dentro da água. Toda a gente achava que eu ia morrer. Eu sobrevivi, desidratado como vinha. Eu dei um golo na vodka e a desmaiando. Pronto, é aqui a celebração do primeiro português a terminar a travessia do Campeche. E cheguei ao meio-dia à casa. O que é que acharam desta noite? E hoje temos vídeo no YouTube
Viemos aqui tomar uma cervejinha à Barra da Lagoa e olha aí, encontramos 2 motociclistas que vivem nos Estados Unidos, brasileiros aqui de Floripa, e vieram aqui com uma GS 1200 e vamos aqui tomar uma geladinha para lançar o vídeo às 6 da tarde de Portugal. Muito bom dia, meus amigos, e aqui vamos nós hoje visitar aqui as Serras Catarinenses. Aqui o Yuri convidou-nos a vir visitar, que são as serras mais famosas em termos de motociclismo do Brasil inteiro. E só escolheu mal o dia, escolheu quinta-feira, né? Aqui quarta é noite intercambista, eu fui ontem relembrar a velha guarda. Cheguei de manhã a casa, só dormi uma horinha e o Yuri queria que a gente viesse às 6 da manhã. Porra, às 6 da manhã nem tem sol. E lá consegui convencê-lo a vir às 8, senão estava desgraçado. Essa hora ainda nem tinha chegado em casa. Aqui vamos nós agora visitar a famosa Urubici, Serra do Rio do Rastro, o Corvo Branco. É hoje. E já estamos aqui na famosa Serra do Rio do Rastro, que é um dos locais mais famosos aqui para o motociclismo aqui no Brasil. Provavelmente a serra mais famosa. Este fim de semana está tudo cheio de motas, tudo. Hoje é uma quinta-feira, não anda tanta gente e a gente vai fazer aqui Serra do Rio do Rastro e depois subimos pelo Corvo Branco de volta ali a Urubici. Ou seja, a gente já fez 200 km hoje e no total vão ser 500. Só aqui na serra, entre as duas serras, fazemos mais de 100 km. E aqui estamos a chegar ao famoso mirador da Serra do Rio do Rastro. No topo aqui da Serra do Rio do Rastro, já estamos aqui com o pitel à frente, vamos comer aqui uma carninha aqui brasileira maravilhosa e estamos aqui a tomar uma geladinha que é para acordar. Já que a gente não dormiu, né? Tomar uma geladinha para acordar. E agora sim estamos aqui a descer o trecho mais famoso aqui da Serra do Rio do Rastro. É aqui no meio das nuvens e é super sinuoso, vocês já vão ver aí. Que é o que eu gravei lá de cima do mirador. Isto é a meca aqui dos motociclistas no Brasil, a vir fazer esta estrada. E é lindíssimo, pá. Está muito, muito top. Olhem aí. Que espetáculo, meu, que espetáculo. Já entendo porque é que é a meca dos motociclistas aqui. Isto está espetacular. Com o canyon aí, ó, uma cascatazinha. E a gente anda de moto no meio das nuvens. Ainda não adormeci, o que é bom. Dormi uma hora. Ainda temos até casa agora 240, 250 km. E foi muito engraçado lá em cima no mirador. Conheci este casal, veio à frente numa GS 1250. Estão a fazer as Américas, são aqui do Brasil. E ontem, quando eu estava a ver aquela cervejinha com o senhor que tinha a moto com a matrícula dos Estados Unidos, e brasileiro também, que veio desde os Estados Unidos até cá com a esposa numa 1200, falou-me neste casal e no Instagram dele, que o mundo dos viajantes de moto, não é? É muito pequenino. E por coincidência, chego lá em cima ao mirador, encontro o casal e tínhamos um amigo em comum que conheci ontem. E estamos agora a descer todos juntos aqui a famosa Serra do Rio do Rastro. Tenho uma surpresa para vocês, convidado aí pela equipa técnica do Palmeiras. Já estamos cá dentro.
é a segunda Copa Mundo. Finalmente conheci o Deus aqui do Brasil. Deus não há